Boa tarde, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Eloy Machado e vamos resolver mais uma questão da Unifesp 2014, uma questão diferente que envolve parábolas e simetria de reflexão. Então vamos lá. Chamando de y', y2', as equações das parábolas geradas quando a curva y é refletida pelos eixos x e y, como assim? Então eu vou criar duas novas parábolas a partir dessa daqui, fazendo reflexão em relação ao x e eixo y, tá? Eu quero primeiro, no item A distância entre os vértices dessas novas parábolas. Pois bem, esses vértices das parábolas, eles serão gerados a partir do vértice da parábola original. Então vamos primeiro calcular esse vértice, x o vértice e y o vértice. O x o vértice tem que lembrar? Claro que tem que lembrar. Menos b sobre 2a. Você precisa saber esse tipo de coisa, né? X o vértice menos b sobre 2a. O menos b vai ser menos o menos 12, dividido por 2 vezes 2, 12 por 4, isso aqui dá 3. E o y do vértice, se você não lembrar o que é mais aceitável, já que usa-se menos o y do vértice, você pega o x do vértice, que é o 3, substitui na sua função e acha o y do vértice. Ou, se você lembrar, que é menos delta sobre 4a, calcule o delta e faça a conta, né? O delta vai ser b² menos 4ac, então fica o menos 12 ao quadrado menos 4 vezes 2, 16. Essa conta vai dar 16. Dividindo menos 16 por 8, nós chegamos em menos 2 para o y do vértice. Quer dizer que o nosso ponto do vértice, o nosso vértice original é V3 menos 2. 3 menos 2, que a gente acabou de calcular. Então vamos desenhar esse nosso vértice aí. Se o x é 3 e o y é menos 2, esse vértice está no quarto quadrante. E a partir desse vértice, nós vamos encontrar os vértices das parábolas novas geradas pela reflexão em relação aos eixos x e y. Mas como que eu faço isso? Então vamos relembrar o que é a reflexão em relação a um determinado eixo. Quando eu estou no plano cartesiano, se eu vou fazer reflexão em relação ao eixo y, o eixo y age como um espelho. Então, o que eu tiver de um lado, você obtém a imagem simétrica como se fosse a imagem espelhada a partir do eixo y. Perceba que, nesse caso, o que é coordenada x é que vai ser mudado, né? Quando você faz essa reflexão em torno de y, o x muda de lugar, o y não, tá bom? Quando você tiver a reflexão em relação ao eixo x, o nosso espelho é o eixo x. Então a figura muda de lugar em relação ao y, em relação ao vertical. Ela vem para baixo ou vai para cima, conforme onde está a figura original. Mas note que quem muda de lugar são os y dos pontos e não os x dos pontos. Sabendo disso, vamos voltar ao exercício e obter os nossos novos vértices. Ok. Reflexão em torno do eixo x. Então ele vai ser um espelho, o meu objeto V vai ser refletido aqui para cima, achando o vértice V'3, 2. Como eu sei que é 3, 2? O 3 está aqui. O menos 2 virou 2. Então aqui o ponto é 3, 2. Notem que o x não muda e o y troca de sinal. Ok. A nossa reflexão em relação ao eixo y, o y é o espelho. Então o meu objeto está aqui, a imagem está do outro lado, então o 3 vira menos 3. O meu ponto vai ser menos 3, menos 2. Notem que agora o x trocou de sinal, enquanto o y permanece o mesmo. Era menos 2, continua menos 2. Pois bem, tendo os meus novos vértices, o que eu quero no item A é a distância entre eles. Essa distância entre dois pontos eu posso calcular usando geometria analítica ou, aproveitando a figura que já está montada, perceber esse triângulo oculto aqui, ó, que é um triângulo retângulo, e eu faço a conta da distância com os meus catetos. Que catetos? De 2 a menos 2, 4 unidades. De 3 a menos 3, 6 unidades. Então, o d² vai ser 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Isso dá um total de 52 unidades. Então, d é raiz de 52. 52 é 4 vezes 13, o 4 sai da raiz. A distância vai ser 2 raiz de 13. Essa é a resposta do item A. Distância entre os vértices, 2 raiz de 13. Tá bom? Tranquilo? Ok. Já no item B, eu quero as parábolas, as curvas y' e y2'. Tá certo? Então, vamos relembrar o que a gente acabou de ver.
nós falamos sobre as reflexões. Eu falei que na reflexão em relação ao eixo Y, o x mudava de lugar. Sendo um pouco mais específico, tudo que for um valor x, troca de sinal. Tá? Se ele é positivo, vira negativo. Se ele é negativo, fica positivo. Tá bom? Vamos ver o vértice. Acabamos de fazer o cálculo. Lembra que o vértice, que era 3 menos 2, mudou para menos 3 menos 2, porque o 3 virou menos 3. O x mudou de sinal. Já na nossa reflexão, com o eixo x sendo espelho, na reflexão em relação ao eixo x, a minha figura vai ter o y mudado. O y muda de sinal. O que é positivo vira negativo, o que é negativo vira positivo. Ele troca o sinal. Lembra do vértice? Era 3 menos 2 e ele passou a ser 3, 2. O menos 2 trocou de sinal. É isso que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com a função inteira. Como assim? Nós temos essa curva aqui, tá? Na reflexão, em relação ao eixo y, então se em relação ao eixo y, não precisa decorar, é só pensar. Em relação ao eixo y, ele vai trocar esquerda, direita, direita, esquerda. Então é o x que muda de sinal. Se é o x que muda de sinal, tudo que for positivo vira negativo e vice-versa. Basta que você pegue na nossa função original e no lugar do x, troque por menos x. Então, aonde eu tenho x, eu coloco menos x. Aonde eu tenho x, menos 12x, eu coloco menos x. E faço as contas de novo. Então, fazendo as contas de novo, eu vou ter que isso aqui vai ser 2x². Esse menos com menos vira mais 12x, mais 16. Essa é a função y, duas linhas, reflexão em relação ao eixo y. Em relação ao eixo x, se em relação ao eixo x, eu vou trocar cima para baixo, baixo para cima. Então, quem está mudando? Y está mudando. O y muda de sinal, o que é positivo vira negativo e vice-versa. Sendo mais específico, com a minha curva y, eu passo a querer menos y. Se a curva y é isso, menos y é menos esta função. Troca o sinal de tudo. Então vai ficar menos 2x², o menos 12 vira mais 12 e o mais 16 vira menos 16. Tá bom? Então essas são nossas duas curvas, as parábolas geradas pelas reflexões. A y' e a y, duas linhas. Tá joia? Essa é uma questão, você deve ter percebido isso, com um alto grau de dificuldade, mas plenamente aceitável, já que é uma prova de conhecimentos específicos, uma prova de segunda fase, e você vai ser cobrado sim num nível maior de dificuldade, uma profundidade maior, tá certo? Então isso é esperado. O que a gente tem que fazer é ir lá e conseguir resolver a questão, ter as habilidades, ter os conhecimentos necessários para mandar bem em todas as questões que você precisar, tá bom? Qualquer dúvida, os comentários estão à sua disposição. E não se esqueça, inscreva-se no meu canal. É só você clicar aqui, inscreva-se no meu canal, para que você receba notificações a cada nova postagem de vídeos que eu colocar. Tá bom? Então fique com Deus, até a nossa próxima aula.